Olá, estamos ao vivo na TV Cresce Rio e é um prazer enorme para nós do Cresce RJ podermos estar aqui mais uma vez oferecendo um produto de qualificação e aprimoramento para o corretor de imóveis. A gente está desenvolvendo um projeto muito bacana, né, que é um projeto de aprimoramento através da TV, através do YouTube, e o webinar do Cresce aqui do Rio de Janeiro tem o intuito de entregar mais conhecimento para você, para o corretor de imóveis. A gente já pede que você já se inscreva aqui no nosso canal, você dê um like no nosso vídeo, porque quanto mais inscritos e quanto mais likes, mais corretores de imóveis vão ser agraciados com esse conteúdo, né? O pessoal está chegando aí para a nossa live, né? O pessoal está chegando agora e a gente vai abordar um tema muito bacana hoje. Né? Um tema que a gente tem recebido muitas perguntas, muitas dúvidas, e a gente vai abordar hoje o crédito imobiliário, né? A aquisição do crédito imobiliário, a quitação antecipada e a portabilidade. Né? Para isso, a gente trouxe uma especialista no assunto, a Daniela Camini. Ela é advogada e especialista em financiamento imobiliário. Né? E a Daniele vai compartilhar com a gente um conteúdo muito bacana, muito interessante, e vai destrinchar sobre esse assunto para os corretores de imóveis. Né? Você tem a possibilidade de, aqui no chat do YouTube, você pode mandar a sua pergunta, né, sua dúvida, o esclarecimento que você quiser, que a Dani vai estar aqui com a gente, ela vai poder também esclarecer para vocês, tá bom? Dani, pode se apresentar, fica à vontade e é com você. Oi, boa tarde. Meu nome é Daniele. Como o Diego falou, eu sou advogada, especialista em mercado imobiliário, atuo nessa área já há 20 anos. Eu vim aqui, né, aproveitar essa oportunidade de estar falando para vocês aí no Rio para falar um pouquinho sobre o crédito imobiliário. E aí eu trouxe uma apresentação para ficar mais fácil aí da gente seguir um roteiro. Vou compartilhar. A gente vai falar sobre os cuidados na aquisição de um financiamento imobiliário, como é que funciona, o que precisa prestar atenção ou não na hora de orientar um cliente a fazer um financiamento, quitação antecipada, e nesse tópico a gente vai tratar também sobre a amortização extraordinária e sobre a portabilidade, que é um assunto que está muito em alta hoje, em virtude da quantidade de financiamento que a gente tem, com uma taxa de juros muito mais alta do que a que se tem hoje no mercado. Quais são as formas de aquisição de um imóvel? São 3 formas, né? O pagamento à vista, o consórcio e o financiamento imobiliário. O que interessa aqui para a gente hoje? O financiamento. Quais são os tipos de imóveis que você pode financiar? Na planta, pronto, novo e usado. O que é importante a gente deixar claro aí? Financiamento na planta, ele não pode ser financiado todos os imóveis que estão na planta. Existem alguns contratos específicos que são o associativo, que a Caixa Econômica faz muito, o Banco do Brasil também faz, que você tem a oportunidade de financiar esse imóvel e ir pagando ele durante o período de obras. O que é importante a gente ressaltar nesse caso? Financiamento na planta, enquanto ele não estiver pronto, a gente só pode financiar no banco que está hipotecado aquele empreendimento. Financiamento pronto, o cliente tem a opção de escolher qual o melhor banco para ele, qual a melhor taxa de juros, qual o melhor perfil dele em cada banco, para ver qual banco se adequa melhor. O imóvel pode ser novo ou usado. O que a gente precisa ver também é que, dependendo da linha de crédito, obrigatoriamente o imóvel precisa ser novo. Mas a gente vai tratar disso aqui um pouquinho mais para frente. Quando você vai orientar o cliente, o que você precisa saber? Primeiro, você precisa fazer algumas perguntas para ele, né? Ele tem recurso para pagar a entrada do imóvel? Que a gente precisa lembrar, os bancos financiam geralmente 80% do valor entre avaliação e compra e venda. Então, é bom conversar com o cliente para ver se ele tem aqueles 20% para dar de entrada, se ele tem FGTS para complementar esse valor de recursos próprios, como ele vai fazer esse pagamento. Tem valor para dar de entrada? Antes de procurar imóvel, seria muito interessante vocês verificarem a capacidade financeira para o financiamento. Porque vocês tendo aí o valor que o cliente consegue financiar, fica mais fácil vocês buscarem de forma mais assertiva o imóvel para o cliente.
que acontece? Muitas vezes a gente acaba mostrando muitos imóveis para o cliente e ele se interessa exatamente por aquele que ele não pode pagar. Para a gente evitar esse tipo de situação, seria importante, antes de mostrar o imóvel, você aprovar o crédito para esse cliente, ver quanto ele pode financiar, qual é o valor de imóvel que ele pode comprar e oferecer para ele exatamente aquilo que cabe dentro do bolso dele. Ver qual linha de crédito aquele imóvel se enquadra. Antigamente a gente tinha o Minha Casa Minha Vida, que foi substituído por Casa Verde e Amarela. Para essa linha de crédito em específico, o imóvel precisa ser novo. Então, se você tem um cliente que se enquadra no Minha Casa Minha Vida ou no Casa Verde e Amarelo, não adianta você mostrar para ele imóveis usados. Então, você tem que levar o cliente naquilo que ele pode comprar. A renda dele permite só o Casa Verde e Amarelo, então leva ele para ver imóveis novos, né? Que cabe dentro desse perfil também. E outro ponto importante que muitas vezes a gente vê que o cliente não se prepara é para o pagamento das despesas pós-contrato. Todo contrato, toda aquisição de imóvel tem duas despesas, que é o ITBI, que é o imposto da prefeitura, e o registro. O valor é relativamente alto. Então, antes de você vender, você já preparar o cliente para aquela despesa, saber que ele tem prazo para fazer aquele pagamento, sob pena de multa, juros, correção. Então, já deixar o cliente ciente que ele vai ter que dispor desse dinheiro num período curto de tempo depois da assinatura, depois da compra do imóvel. Qual que é a diferença entre você oferecer para o cliente um imóvel pronto ou um imóvel na planta? Todos os dois têm benefícios e dificuldades, né? O que a gente precisa saber? Que o imóvel na planta, ele é mais propício para aquele cliente que não tem aquele dinheiro para dar de entrada. Aqueles 20% que a gente conversou que o cliente precisa ter para dar de entrada, se ele não tem esse valor, ele pode fazer uma compra de um imóvel na planta. Porque o que acontece? Ele vai pagando essa entrada parcelada durante todo o período de obras. Qual que é o problema nisso? Se ele paga aluguel, ele vai ter que conciliar aquele valor da entrada, aquela entrada que ele está pagando parcelada, com o valor do aluguel e com as despesas que ele já tem mensalmente. Lembrar também ao cliente que aquele valor que ele comprou o imóvel não é um valor fixo. O saldo dele, que ele vai pagar a prazo na construtora, mais o valor que ele vai financiar, é corrigido pelo INCC, da data que ele assina o contrato até a data da assinatura do contrato de financiamento, que é quando o banco vai pagar a construtora e ele vai ter a quitação. Então, sempre deixar o cliente ciente que esse valor ele é corrigido, para que ele também não tenha surpresas depois. Já se ele compra o imóvel pronto, qual que é a desvantagem? Ele precisa ter o valor de ato para pagar de entrada, lá os 20%, ou utilizar o FGTS. E comprando imóvel pronto, ele não vai precisar conciliar o pagamento do aluguel mais o pagamento do financiamento, porque ele vai sair do aluguel e já vai poder mudar de imediato. Ele não tem correção desse saldo devedor. Assinou o contrato de financiamento, faz o pagamento, não corrige o valor, o preço do imóvel. Hoje a gente tem diversas formas de financiar. Existe uma correção monetária, né, que é a atualização da inflação frente ao valor do imóvel, o valor que foi emprestado. E os contratos de financiamento imobiliário hoje, eles podem ser pré-fixados, corrigidos pela TR, pelo IPCA, e atualmente a gente tem o Poupa Mais, que o Itaú está trabalhando. O Poupa Mais, o que ele tem de diferente? Ele é uma taxa de juros pós-fixada. Ele tem uma parte que é fixa, que é 3,99% ao ano, mais a correção pela poupança. O que isso significa? Ele vai pegar lá o valor da Selic e vai calcular 70% desse valor. Hoje, a Selic está em 2%. Então, ele teria, o rendimento da poupança é 1,4%, ele teria uma taxa de contrato inicial de 5,39%. Mas, se a Selic for aumentando durante o financiamento dele, essa taxa vai mudar também. Qual que é a diferença do Poupa Mais para o IPCA? O IPCA está atrelado à inflação. Então, ele não tem limite. Se a inflação for subindo, o saldo do cliente também vai subindo conforme a inflação. No Poupa Mais, ele tem um limite. O máximo que é o teto da poupança é 6,17. Então, ele não vai passar desse valor, né? Ele vai ter 6,17 mais os 3,99. Não vai extrapolar isso. O máximo que ele vai pagar de taxa de juros é o 3,99 mais o 6,17. Não passa disso. Bom, agora a gente vai esmiuçar aí um a um para ver qual que você oferece para o cliente, como é que você faz para orientar o cliente em qual é a melhor situação para ele. A TR
é aquela correção dos financiamentos que a gente normalmente utiliza. É o mesmo índice que corrige a poupança e ela está zerada desde 2017. Então, os contratos que foram assinados de setembro de 2017 até hoje, eles não estão tendo nenhuma forma de correção. Significa que vai ser sempre assim? Não. A TR ela pode ter uma variação, mas hoje ela está zerada. O IPCA. O IPCA é um índice que poucos bancos estão utilizando para fazer a correção dos contratos de financiamento. E o problema muito grande disso é que não existe um teto. Então, o cliente ele vai ficar totalmente à mercê do que acontece na economia dentro e fora do país. O IPCA é o índice que corrige o valor do preço dos bens e serviços. Então, se tiver algum descontrole inflacionário, a correção do contrato de financiamento dele pode subir muito e pode ficar inviável dele continuar realizando o pagamento. Tem também a taxa pré-fixada, que é quando não tem nenhum tipo de correção, você contrata uma taxa de 9, 10%, seja o que o banco estiver oferecendo na hora, e não vai ter nenhuma correção. Os contratos com taxa pré-fixada, geralmente eles têm taxa de juros maior que os demais, porque aí não tem o risco. O cliente vai pegar aquela taxa de juros do começo até o final, da primeira até a última parcela. E a pós-fixada, né, que é essa que tem uma parte fixa, que é R$ 3,99, mais a correção pela poupança. E como é que você faz, né, para orientar o cliente? Como é que você fala para ele qual que é a melhor opção para ele? O que a gente fez aqui? A gente fez uma simulação no financiamento de 500 mil, num prazo de 240 meses, para um cliente de uma faixa de 40 anos de idade. Já disse que a TR está zerada desde 2017, então a gente considerou essa TR zerada, e a gente colocou uma previsão de IPCA de 3% durante todo o prazo do contrato. 3% acaba sendo bem conservador, porque se a gente levar em consideração que o contrato de financiamento pode chegar a 420 meses, né, 5 anos, esse IPCA pode variar muito. E a gente vai ver como isso vai refletir no financiamento do cliente. Eu peguei todas as taxas de juros do mesmo banco e com a taxa balcão, sem que ele adquira nenhum produto. Na TR, ele vai ter uma taxa de juros de 8,5% ao ano, no IPCA 4,9499 e no pré-fixado 9,7499. A primeira prestação que ele vai pagar é a seguinte: 5.648,36 no TR, 4.264,82 no IPCA e 6.129,11 no pré-fixado. Já a última prestação ficaria 2.123,35 na TR, 3.802,67 no IPCA, 2.125,35 no pré-fixado. Qual seria o valor pago no final desse período? Olha só, na TR ele pagaria, dos 500 mil que ele pegou, 952.036,35. No IPCA, com uma taxa bem menor, só da gente colocar uma variação aí de 3% ao ano, ele pagaria R$ 1.023.101,77. No pré-fixado, ele pagaria R$ 1.009.000. Taxa bem conservadora, ficaria mais caro no final do período. Eu coloquei aqui também um gráfico para a gente ilustrar como ficaria a questão do saldo devedor e a variação da prestação quando a gente fala em TR ou pré-fixado e quando a gente fala em IPCA. Esse primeiro gráfico aqui que eu estou mostrando, ele é a variação do saldo devedor. O saldo devedor na TR, no pré-fixado, ele vai caindo mês a mês. Os dois estão considerando uma simulação na SAC. Ele vai reduzindo mês a mês, de forma linear, até zerar. Já no IPCA, considerando um IPCA de 3,95 aqui, você vai ver que até a 74ª prestação, ele não reduz, ele fica alto, praticamente no mesmo valor que ele contratou. Ele faz uma barriga antes de cair. Então, ele demora muito mais para cair, porque aqui você está tendo uma correção no saldo devedor. E nesse primeiro momento aqui, essa correção é pior, porque o saldo devedor está mais alto. Depois ela vai decaindo, porque o saldo devedor reduz. Mas no começo, ele acaba pesando muito, porque o saldo devedor do cliente é alto. Nesse outro gráfico, a gente está ilustrando aqui como é que se comporta a prestação nos dois cenários.
Quando a gente pega aqui a TR, você vê que ela começa maior e ela vai reduzindo mês a mês. Já no IPCA, ela começa menor, bem menor, diga-se de passagem, aqui dá uma diferença de quase R$ 1.000. Num terço do contrato, essa prestação ela já equiparou e depois ela tende a subir. O que acontece aqui? O cliente perde a previsibilidade que ele tem na TR. Quando você contrata um financiamento pela TR, você sabe que se você pagou 2.000 no primeiro mês, você não vai pagar 2.000 no segundo, você vai pagar um pouquinho menos de 2.000. Então, você tem uma previsão de quanto você vai ter que despender para fazer o pagamento da sua parcela de financiamento. Isso você perde totalmente no IPCA, porque você começa aqui pagando 1.800, você vai terminar pagando R$ 2.500. Você não sabe se isso vai se comportar desse jeito, porque se acontecer qualquer coisa e o IPCA tiver um descontrole, a prestação pode subir demais e pode ficar inviável de continuar fazendo o pagamento. A maioria dos bancos, eles oferecem 2 sistemas de amortização. Isso é interessante também, você entender os dois para poder explicar para o cliente, para ele saber qual vai ser melhor para ele na hora de tomar o empréstimo. Os bancos oferecem a saque, que é o sistema de amortização constante, e a tabela price ou TP. Primeira coisa, nos 2 casos, a taxa de juros é a mesma e elas comportam da mesma forma, correção ou não, dependendo do sistema em que você adotou. A diferença, na tabela price, o valor da parcela, a parcela ela é constante. Se você contratou lá no começo em 2.800 pela TR, você vai pagar na última mais ou menos 2.800 também, porque ela é linear. Já na saque, ela não é assim. Ela começa maior e vai reduzindo mês a mês. Então, ela começa com uma prestação maior e vai diminuindo. Isso é o valor da parcela. O que muda é a forma de amortização. Na saque, a amortização é constante. Na price é a parcela que é constante. Na saque, a amortização é constante e na tabela price, o valor amortizado aumenta mês a mês. O que significa? Que na price, você começa pagando menos juros, você começa pagando mais juros e amortizando menos. Essa relação ela vai invertendo do meio para o final do contrato e no final você está amortizando mais e pagando menos juros. Saldo devedor, como é que ele se comporta em um e em outro sistema. Na saque, o saldo devedor ele reduz mês a mês. Já na price, você amortiza menos no começo e mais no final. E aí o cliente pergunta para você, qual que é a melhor opção? Eu faço como meu financiamento? Faço pela saque ou faço pela price? E aí como é que você ajuda o cliente nessa situação? Tudo vai depender da renda dele, quanto tempo ele quer financiar o imóvel. Então, você precisa entender a situação desse cliente para você falar para ele qual que é a melhor opção. Eu fiz aqui também uma tabela para ilustrar melhor. Um financiamento de 500 mil, uma taxa de 8,99 num prazo de 204 meses. Se a gente fizer a simulação na price, a primeira parcela ela fica R$ 6.252,91. A última ela vai ficar em R$ 2.564,82. O cliente vai ter pago no final do período R$ 921.675,75. Na price, ele vai começar com uma parcela bem menor. Ele vai começar com R$ 4.863,68, mas na última parcela ele vai estar pagando R$ 4.776,54. No final do período, sempre quando a gente fala assim o valor total, a gente está desconsiderando, imaginando que não houve nenhuma amortização extraordinária durante todo o financiamento, tá? Ele teria pago R$ 988.941,93. Vocês vão falar, então é vantajoso ele financiar pela saque. Depende. O que a gente precisa saber, ele tem renda para financiar pela saque? Se a gente considerar que o banco, ele pode comprometer até 30% da renda desse cliente, você precisa saber se esse cliente ele tem renda suficiente para financiar na saque. Se ele não tiver, a gente tem que oferecer a price para ele não perder o negócio e conseguir viabilizar aí o sonho da casa própria. Nessa outra situação, a gente fez a simulação considerando o prazo.
cliente tem a renda tanto para financiar na saque quanto para financiar na Price. O que você pode oferecer para ele? Você pode oferecer que ele iguale lá o valor da prestação, da primeira prestação, e reduza o prazo de financiamento na Price, porque se ele tem a condição de pagar aquela parcela de 6 mil e pouquinho no começo, a gente pode reduzir. O prazo de 204 meses, ele ficaria em 125 meses. No final do período, na Price, ele pagaria R$ 789.261,60. Na saque, ele pagaria R$ 921.675,80. Então, como é que a gente vai orientar o cliente sobre qual sistema de amortização ele tem que utilizar? É melhor ele utilizar. Primeiro, a gente vai saber se a renda dele comporta os dois. Comporta? Então, você explica para ele que a saque, essa maior e vai reduzindo, e a Price, ela começa de um valor e ela é constante até o final. E aí a gente oferece para o cliente essa possibilidade de reduzir o prazo de financiamento, já que a renda dele comportaria, e aí ver se não vale a pena essa economia no final do período, porque ele pagaria o financiamento num prazo bem menor e pagaria muito menos também. Bom, a gente vai falar agora sobre a quitação antecipada. O que é a quitação antecipada? Quando ela pode ser feita? Se tem desconto? Se não tem? E a gente vai abordar também aqui a questão da amortização extraordinária. Como é que funciona? Quando pode ser feito? O que é uma quitação antecipada? Primeiro, o que a gente precisa entender? Que todo cliente tem pergunta assim, tem desconto se eu fizer a quitação antecipada? Não tem? O banco vai me dar um desconto? Vou pagar menos? É parcialmente verdade. A primeira coisa que a gente tem que explicar para o cliente, a gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça, é o que compõe a parcela de financiamento. Ela é composta da amortização. A amortização é a devolução daquele dinheiro que você pagou emprestado. Peguei 100 mil, estou pagando toda vez 10 mil de amortização, 10 mil que eu estou devolvendo do que eu peguei emprestado. Fora a amortização, a parcela é composta de juros, seguro e tarifa de administração. Quando a gente faz uma quitação antecipada, o banco ele não dá nenhum desconto em cima do valor que eu peguei de financiamento. Então, se eu peguei 100 mil de financiamento, eu vou ter que devolver para o banco 100 mil. Sobre isso, ele não vai me dar nenhum desconto. O que ele faz? Ele traz esse saldo a valor presente, então ele desconta todos os juros do período que não estou utilizando do financiamento, e sobre isso ele faz a liquidação, né? Esse desconto, o cálculo do desconto é só a proporcionalidade dos juros do tempo que falta para quitar o contrato no prazo combinado. E você vai ter desconto, por quê? Porque você vai deixar de pagar os juros sobre aquele período que você não usou, deixar de pagar seguro e deixar de pagar tarifa. Então, não é um desconto sobre o que eu peguei emprestado, é um desconto nos juros do período que eu não utilizei o dinheiro. Amortização extraordinária. Amortização extraordinária é antecipação parcial do pagamento do financiamento. Ela pode ser feita em dinheiro, recursos próprios ou pelo FGTS. Quando a gente vai fazer uma amortização extraordinária, o banco sempre vai nos dar duas opções. E aí que você precisa orientar o cliente sobre o que é melhor para ele. A primeira é reduzir o valor da prestação e a segunda é diminuir o prazo de financiamento. Qual que é a diferença das duas? Bom, se a gente reduzir o valor da prestação, isso pode ser bom para alguns clientes. Por quê? Se a prestação estiver apertada para mim hoje, não estou conseguindo pagar aquela prestação que eu combinei lá, eu faço uma amortização, diluo esse financiamento no mesmo prazo, reduzo o valor da prestação. E aí eu tenho um respiro aí para viver melhor e não me apertar e deixar de pagar o financiamento. Então, essa é a melhor opção quando eu estou apertada, quando eu não estou conseguindo pagar o meu financiamento. Mas se o valor da prestação estiver confortável, estou lá, consigo pagar todo mês, não estou me apertando, não tem problema, o que é melhor eu fazer? É melhor eu reduzir o prazo. Eu reduzindo o prazo de financiamento, eu tenho desconto dos juros, né? O período que eu não vou financiar, eu vou ter um desconto desses juros, não vou pagar seguro, não vou pagar tarifa de administração. Logo, o meu custo no final vai ser muito menor se eu tivesse mantido o prazo total. Então, quando a gente for orientar o cliente sobre como é a melhor forma de amortizar,
primeira pergunta que a gente sempre tem que fazer para ele é: o valor da prestação está confortável? Você está conseguindo pagar em dia? Se ele te disser sim, está tranquilo, consigo pagar, não vou ficar inadimplente, não vou me apertar, então oriente o cliente sempre a reduzir o prazo de financiamento, porque a economia para ele vai ser melhor no final do período. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a portabilidade de financiamento imobiliário. A gente viveu aí uns anos atrás um período em que a Selic estava muito alta e, consequentemente, a taxa de juros de financiamento também estava muito alta. A gente tem contratos de 2014 e 2015 com taxa de juros que chegam a 11,47% ao ano. Hoje, o mercado está trabalhando com uma taxa em torno de 7%. Então, o que o cliente deve fazer? Ele deve buscar reduzir essa taxa de juros no seu próprio banco. Caso o banco não faça isso, ele migrar para um outro banco e fazer essa portabilidade. O que é a portabilidade, né? É simplesmente a transferência de um financiamento de uma instituição para outra com condição mais atrativa. Da mesma forma que a gente faz lá portabilidade de operadoras de telefonia, plano de saúde, o financiamento, de uma forma mais burocrática, é claro, ele funciona igual. Então, é sempre bom a gente olhar lá no contrato do cliente, ver qual é a taxa dos que ele está pagando. Se não está muito cara, se está maior que 7,5%, então vamos olhar esse cliente com carinho, vamos fazer conta para ele migrar, para ele mudar esse financiamento para outro banco. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber nesse caso? Qual é a linha de crédito, qual é a linha de financiamento desse cliente? Aquelas linhas que ele pegou financiamento com fundo de poupança, Minha Casa Minha Vida, aquisição FGTS, carta FGTS, Procotista, elas não permitem a portabilidade. Então, se o cliente contratou nessa linha de crédito, nessas condições, ele vai ter que manter o contrato dele naquela taxa de juros até o final. O que ele pode fazer para pagar menos? Realizar amortizações extraordinárias ou fazer a quitação antecipada, mas a portabilidade não vai ser possível. Então, antes de você ter trabalho aí, ficar fazendo conta para o cliente, já pega o contrato dele, olha a linha de financiamento dele e vê se é passível a portabilidade. Ele contratou lá na SFH, na carteira hipotecária, dá para fazer a portabilidade? Então, ótimo. Vamos ver a taxa de juros, o saldo dele que ele tem a pagar e o prazo que ele ainda tem a pagar, para a gente conseguir fazer a conta e mostrar para o cliente qual que vai ser a economia no final disso tudo. Eu trouxe aqui um exemplo de um financiamento que foi contratado em 2017. Ele pegou 500 mil, ele tinha uma taxa, um prazo de 200 meses a pagar. A pessoa, quando contratou esse financiamento, ela contratou com 10,47. O banco, na época, tinha oferecido uma taxa de 7,99. Se você olhar aí no valor da primeira prestação, dá R$ 1.000 a menos na primeira prestação. Ou seja, só de fazer essa mudança de um banco para outro, ele já teria uma economia no primeiro mês de R$ 1.000. Só que assim, a gente tem que levar em consideração que a gente não está falando de um contrato de 2, 3, 5 anos. A gente está falando em contratos de 30 anos. Nesse caso, a pessoa ainda tinha 200 meses para pagar. Então, é mais 15 anos ainda para pagar financiamento. No final do período, qual que seria a economia dele? Lembrando de novo, sem considerar aí nenhuma amortização extraordinária. No final dos 200 meses, ele teria uma economia de R$ 110.996,82. Mas o que é bom também a gente sempre conversar com o cliente e sempre falar para ele. Ele vai fazer essa mudança de um banco para o outro. Primeiro, ele vai ter custo. Ele vai pagar aí a tarifa de avaliação, a taxa de avaliação de bens em garantia para o banco que ele está levando financiamento, que é aquela tarifa que o banco cobra para fazer a avaliação do imóvel, análise jurídica e a emissão do contrato. Ele vai ter um custo no cartório, não tem ITBI, porque o ITBI é só no caso de transmissão de bens, e nesse caso não está havendo transmissão de bens, só está havendo troca da garantia de um agente para o outro. Mas ele vai ter que pagar um custo de averbação no cartório, um ato no cartório, para transferir o credor do banco A para o banco B. Dependendo aí da tabela do Estado e do valor da dívida, isso vai ser um valor diferente. Nesse caso, na tabela de São Paulo, por um valor de 500 mil, o custo seria em torno de R$ 900. Então, o custo da transferência
desse cliente, do banco dele para o banco novo, ficaria em R$ 4.000. 3.100 da tarifa de avaliação de bens e garantia, mais R$ 900 do ato no cartório. O problema, esses R$ 4.000 ele teria que pagar em uma única vez e à vista, mas se só no primeiro mês ele transferindo esse contrato de um banco para outro, ele já pagaria R$ 1.000 a menos na prestação. E no final do período, ele teria 110 mil, quase 111 mil aí de economia. Então, vale muito a pena para ele. Importante também aqui é lembrar o cliente que o banco que ele está hoje é obrigado a dar a portabilidade, a conceder a portabilidade. O banco não vai falar assim, não, você contratou aqui comigo com taxa de 10,47, você vai ter que ficar até o final com essa taxa de 10,47. Mas o banco que ele vai levar o crédito pode ou não querê-lo como cliente. O que ele precisa ter? Ele precisa estar em dia com as obrigações dele, não pode ter restritivo no SPC, no Serasa, não pode estar com endividamento muito alto para o banco achar que, de repente, é um cliente que vai dar um problema de inadimplência depois. E, principalmente, ele tem que ser um cliente que ele esteja pagando a parcela de financiamento em dia. Esse é um dos primeiros pontos que o banco olha. Ele vai pedir uma evolução lá do saldo devedor de tudo que o cliente pagou e do que falta pagar. E aí ele vai olhar se os pagamentos foram feitos em dia. Cliente que tem por hábito atrasar o pagamento do financiamento não é considerado um bom cliente para fazer a portabilidade, porque o banco pode não querer esse cliente. Na maioria das vezes ele não quer, porque ele quer uma dívida sadia, ele quer um crédito sadio. Ele não vai querer um cliente que muito possivelmente vai dar problema de inadimplência. Então, é bom ele manter o pagamento do financiamento dele sempre em dia. Está apertado agora com essas questões atuais, com essa pandemia que reduziu o salário de muita gente. Procura o banco, faz a suspensão do pagamento do financiamento, mas não deixa de pagar a parcela, porque ele deixando de pagar a parcela, ele perde aí a oportunidade de realizar a portabilidade. Então, é muito importante ele manter tudo isso em dia. Excelente, Dani. A gente vai abrir para perguntas agora, Diego? Sim, vamos sim. A gente tem algumas perguntas aqui. Excelente tua explanação. Acho que já dirimiu assim, muitas dúvidas do pessoal. Mas tem umas questões aqui que o pessoal levantou que eu acho que é interessante. O Marcos Brega, ele coloca assim, na portabilidade existe uma resolução do Bacen que não permite a portabilidade da TR para o IPCA. Como resolver isso? Resolve. Não resolve. Esse é um problema. Não dá para fazer portabilidade do IPCA pela TR e da TR para o IPCA. Ou do Poupa Mais que hoje tem para a TR. Existe aí uma questão que hoje só quem está trabalhando com Poupa Mais é o Banco Itaú. Hoje também, se você contratar no Itaú no Poupa Mais, você não poderia fazer depois a mudança para a TR, mas parece que eles estão estudando isso e vendo se no futuro vai ser possível. Só que a gente tem que ver isso por uma outra questão também. Se no futuro isso for possível, é porque a Selic aumentou. Se a Selic aumentou, a taxa de juros do financiamento pela TR também aumentou. Então, será que vai valer a pena essa mudança ou ele vai acabar trocando 6 por meia dúzia, né? Ficar com uma taxa alta do mesmo jeito. Sim. Sim, é algo que tem que se pensar realmente, né? Porque senão acaba que ele vai ter um custo, né, de trocar e, na verdade, o financiamento vai acabar ficando no mesmo valor. Tem uma outra pergunta aqui que é do Hernani. O que eu diria aí para o Marcos é assim, o que eu diria aí para o Marcos que fez a pergunta é o seguinte, antes do cliente contratar o financiamento pelo IPCA, ele realmente tem que fazer muita conta para ver se isso vai valer a pena. Porque é uma forma de financiamento que ele vai entrar e que depois ele não vai conseguir sair, pelo menos por enquanto. Então, se a inflação descontrolar, Sim. ele vai ficar aí totalmente sem previsão de quanto ele vai estar pagando de financiamento de parcela. Entendi, é verdade. Nesse caso, tem uma outra pergunta aqui do Hernanes Rosa, que ele fala assim, nas correções atreladas ao IPCA, se existir deflação, a taxa também abaixa? Desculpa, não entendi.
nas correções atreladas ao IPCA, se existir uma deflação, a taxa também é baixa? Na verdade, a taxa de juros que ele contratou, ele vai manter até o final do contrato. No caso que a gente colocou lá, 4,94. A taxa de juros vai ser essa do começo ao final do contrato. O que ele não vai ter é correção no saldo, mas não vai reduzir, vai manter só os juros. Ah, entendi. Porque a gente, assim, eu imagino que os corretores tenham muitos clientes, né, que olha a atratividade, né, da taxa do IPCA, né, para a TR hoje, realmente é uma diferença grande, né? O que você diria para os corretores na hora de auxiliar, né, o cliente? O cliente quer fazer pelo IPCA, mas o corretor está vendo que ele vai se complicar lá na frente, né? O que você diria para o corretor? A gente diria assim, a gente sempre brinca aqui com os clientes que contra números não há argumentos, né? Uma visão muito conservadora, experimenta fazer esse exercício de colocar um IPCA a 2, 3%, que é um valor baixo se a gente considerar 30 anos, para ele ver qual é a diferença que isso vai dar no final do período. Porque ele aparentemente está contratando com uma parcela mais baixa hoje, mas assim, qualquer descontrole, qualquer problema na economia que não tem o que ninguém fazer, porque assim, TR, ela é um índice que com uma canetada dá para segurar o valor. Então, se tiver um descontrole muito alto, alguém consegue com uma canetada ir lá e segurar a TR, o que não acontece com o IPCA. Então, mostrar para o cliente com números que se tiver qualquer variaçãozinha, por menor que seja, num período muito estendido, ele vai pagar muito mais caro esse financiamento que a princípio ele estava achando que era mais barato. Entendi. Perfeito. Uma última pergunta aqui do Hernanes também. Ele está perguntando se na portabilidade pode ter um novo prazo de financiamento, ele pode se estender o financiamento. Caso, por exemplo, está faltando 200 parcelas, mas eu quero financiar de novo por 300 e poucas. Pode acontecer isso ou não? Na verdade, não. Quando você leva o seu financiamento de um banco para o outro, você tem que levar com o saldo devedor que você tinha e com o mesmo de parcelas. Então, assim, não tem essa possibilidade de eu incluir despesas no saldo devedor para financiar as despesas e nem de prolongar o prazo. O que existe aí, alguns Entendi. bancos hoje, que você faz a portabilidade e você consegue fazer o compartilhamento daquela garantia. Então, se eu contratei 200 mil, paguei 50, faço a portabilidade e depois eu posso pegar um novo empréstimo daqueles 50 mil que eu já paguei. Isso foi autorizado recentemente e dá Entendi. para ser feito, mas primeiro a portabilidade em si, ela tem que ser feita na mesma condição que você tem no banco anterior. Entendi. Perfeito. Dani, muito obrigada pela tua participação, ter aceito o nosso convite, ter destrinchado esse tema que é complexo, principalmente na hora da negociação do corretor com o cliente, né? Precisa ter muita atenção, a gente está mexendo com números, né? A gente está mexendo com números, então eu acho que o corretor tem que ter muita atenção. Te agradeço profundamente, acho que os corretores também foram agraciados com esse teu conhecimento. E se você quiser deixar um recado para os profissionais, fica à vontade. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando para vocês aí do Cresce Rio, nossa primeira, espero que de muitas, né? E assim, a gente está aqui à disposição. Com certeza, com certeza, com certeza. A gente está aqui à disposição. Tá bom. Os nossos contatos aqui, se tiver alguma dúvida mais pontual, pode entrar em contato, a gente ajuda aí, se for possível, que tiver ao nosso alcance. Então, o que precisar, a gente está aqui disponível para vocês aí do Cresce e para os corretores de vocês aí também. Beleza, Dani, muito obrigado. E para você, corretor de imóveis, que acompanhou com a gente aqui mais esse webinar, a gente pede para você se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo para mais corretores serem alcançados. A gente está com um calendário muito bacana durante esse mês de outubro e o mês de novembro de novos webinars, né? E a gente espera que isso traga mais conhecimento e mais qualificação para você. Nós do Cresce RJ agradecemos a sua audiência, né, e desejamos para você uma boa tarde, né, e uma excelente semana. Grande abraço. Tchau.